Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje quero conversar sobre um tema muito importante e que pode transformar nossas vidas. Vamos falar sobre os sinais de um ataque espiritual. Não se esqueça de deixar seu like e acompanhar cada detalhe deste vídeo. Fique conosco até o final para entendermos como funciona a guerra espiritual. Costumamos ter uma visão sensacionalista sobre como é um ataque espiritual. Filmes, televisão e a cultura popular nos deram uma imagem específica de como aparentemente seria um ataque espiritual. No entanto, a percepção do mundo sobre ataques espirituais e a realidade são bem diferentes. Seria equivocado presumir que todos os ataques espirituais se assemelham a uma possessão demoníaca completa. Na maioria das vezes, esses ataques se manifestam de forma muito mais sutil, de maneiras inesperadas e difíceis de perceber. A principal arma do diabo é o engano, e não a agressão. O inimigo prefere se esconder nas sombras e agir na escuridão, nunca se revelando abertamente, pois deseja que você, sem saber, lhe dê acesso total. Se ele vier disfarçado de cordeiro, com enganos e mentiras, ou sob a aparência de mudanças comuns na vida, você não só suspeitará dele, como também será incapaz de lutar ou se proteger contra ele. Não é possível combater algo cuja existência você desconhece. Gostaria de alertá-lo sobre alguns sinais que você deve observar quando estiver sob ataque espiritual. Conhecendo esses sinais, você pode detectar os ataques e combatê-los. Para começar, um indício de que você pode estar sob ataque espiritual é quando o inimigo se aproxima de você como uma inundação. Em outras palavras, você enfrenta problema após problema, uma coisa após a outra, sem conseguir um momento de descanso. Como diz o ditado popular, quando chove, é uma tempestade. Conheço pessoas que passaram por situações como a perda do emprego, falecimento de um parente, doença de um ente querido, e em seguida, sofreram um acidente de carro. Tudo isso em um curto espaço de tempo. Problema após problema, sem um momento de alívio. A chave para reconhecer isso como um ataque espiritual é observar sua resposta a essas situações. O objetivo desse tipo de ataque é mantê-lo focado nos problemas, afastando-o da solução, que é Jesus. Esse ataque é projetado para desviar sua atenção de Jesus. Esse tipo de ataque, onde parece que as portas do inferno se abriram à sua frente, é projetado para afogar você, minar sua fé e deixá-lo em dúvida. Esses ataques têm o objetivo de desencorajá-lo, mas a chave para superá-los é nunca tirar os olhos de Jesus. Deixe-me explicar por quê. Você se lembra da história de Pedro andando sobre a água? Os discípulos estavam no meio de uma forte tempestade no mar da Galileia, quando de repente viram Jesus caminhando em direção a eles. Pedro, ao vê-lo, pede para ir até ele, e Jesus concorda. Pedro sai do barco e caminha sobre a água, mas de repente, as ondas começam a se agitar. Pedro tira os olhos de Jesus, se distrai e começa a afundar. As ondas, os outros discípulos no barco, talvez até o próprio ego de Pedro, serviram como distrações da única coisa que ele deveria estar fazendo: manter os olhos em Jesus. O mesmo se aplica a nós. Devemos manter nosso foco em Jesus, e não nas circunstâncias ao nosso redor. Com esse foco, podemos nos proteger contra esse ataque espiritual específico. Portanto, se você sentir que está afundando em uma onda de ataques, mantenha seus olhos em Jesus. Se sentir que está se afogando, mantenha seus olhos em Jesus. Outro sinal de ataque espiritual é o ressurgimento de antigos hábitos e estilos de vida. Como cristão, você foi batizado, entregou sua vida ao Senhor e fez mudanças significativas. Mas isso é apenas o começo, não o fim. O diabo não vai deixar você ir tão facilmente. Ele lutará para trazê-lo de volta. Nesse modo de ataque espiritual, você notará antigos amigos reaparecendo, tentando atraí-lo de volta. Certas pessoas ao seu redor podem tentar induzi-lo a retornar a velhos hábitos pecaminosos. Isso é o diabo testando
e tentando você para que abandone o que é piedoso pelos prazeres mundanos. É como a parábola que Jesus conta sobre o fazendeiro que planta sementes. Em Mateus 13, algumas sementes caem em solo espinhoso, e à medida que a planta cresce, os espinhos a sufocam, impedindo-a de produzir frutos. Jesus nos diz que isso representa aqueles que ouvem a palavra e a recebem, mas as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra. Devemos nos proteger contra esse ataque sendo vigilantes em relação às nossas companhias e permanecendo conectados a uma comunidade piedosa e dedicada à Bíblia. Portanto, fique atento a quem está em seu círculo íntimo. Algumas pessoas o incentivarão a seguir em frente, enquanto outras vêm apenas para puxá-lo para trás. Precisamos ser sábios em relação àqueles que nos cercam. Outro sinal claro de ataque espiritual é quando você se sente isolado ou afastado de relacionamentos piedosos. Isso é uma armadilha do inimigo para deixá-lo fraco e vulnerável, pois ele sabe que somos mais fortes juntos. O inimigo conhece o que a Bíblia diz em Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou eu com eles. Não fomos feitos para viver a vida cristã ou a vida em geral sozinhos. Precisamos uns dos outros para sobreviver e prosperar. Como crentes em Cristo, precisamos de encorajamento mútuo. Se o diabo conseguir nos isolar, ele ganhará mais terreno sobre nós. A maneira de nos proteger contra esse ataque é manter uma forte comunidade piedosa e orar para que o Senhor nos cerque de pessoas fortes na fé e íntegras. O último sinal de um ataque espiritual é quando a oração se torna mais difícil do que o normal. Todos nós passamos por períodos de desânimo em que não temos vontade de orar ou nos conectar com Deus, ou nossas orações parecem áridas e impotentes. No entanto, nunca devemos deixar que isso nos leve a parar de orar. Isso ocorre porque a carne e o espírito estão em guerra, e o inimigo não quer que você se aproxime do Senhor. É nesse momento que você deve lutar ainda mais, jejuando e orando, pois algumas batalhas só são vencidas com oração e jejum. Como Jesus disse, este tipo só sai com oração e jejum. No momento em que você se sente mais desconectado, é o momento de intensificar sua busca por Deus. Se mantivermos nossos olhos e ouvidos espirituais atentos a esses sinais, podemos estar prontos, conscientes e capazes de nos defender de todo ataque espiritual do inimigo. Uma maneira pela qual o inimigo ataca a vida de um crente é através do desespero, da depressão e do desânimo. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele havia passado por situações terríveis: 3 naufrágios, sobreviver a um apedrejamento, suportar 5 chicotadas, frequentes prisões e 3 espancamentos. Tudo isso era suficiente para que Paulo caísse em depressão e desespero, suficiente para que ele ficasse desanimado. Sob tal pressão, muitos cristãos teriam sucumbido ao desespero. No entanto, quero que você veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 8, 9. Somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Podemos enfrentar batalhas e ataques neste mundo, mas podemos confiar em nosso Deus poderoso para ser nosso abrigo em meio a tudo isso. Nos momentos em que somos jogados de um lado para o outro nas ondas da adversidade, é quando devemos nos preparar para lutar. Este é o momento para orar, jejuar e estudar a palavra de Deus, a fim de encontrar paz em meio às tribulações. Durante essas épocas, quando nos sentimos extremamente desanimados e sem forças para continuar, devemos clamar a Deus. Este é o momento para buscar força no Senhor, para nos apegar ao poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 10, 3, 5 diz: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento,
para torná-lo obediente a Cristo. Esta é uma daquelas passagens das Escrituras que realmente colocam as coisas em perspectiva. A Bíblia nos diz que, embora vivamos neste mundo, não lutamos e não devemos travar nossas batalhas como o mundo. Na verdade, as armas que temos disponíveis para nós não são armas físicas, mas são poderosas em Deus. As armas que podemos acessar como filhos de Deus têm poder divino, são diferentes de tudo neste mundo, porque são armas celestiais. Quando mencionamos a palavra armas, as pessoas geralmente pensam nas armas físicas deste mundo, como um bastão ou uma arma. No entanto, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12: Pois a palavra de Deus é viva, poderosa e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é uma arma eficaz contra o diabo. Então, o que a Bíblia quer dizer quando afirma que, embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne? Como crentes, não estamos lutando contra pessoas ou circunstâncias, mas contra o espírito por trás das pessoas e o diabo por trás das situações. Efésios 6:12 diz: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal. Portanto, o que estou encorajando você a fazer hoje é orar pela vitória em todas as áreas da sua vida. Declarar o poder das promessas de Deus em todas as áreas da sua vida. Acredite que há poder no nome de Jesus Cristo, há poder na palavra de Deus, e através do seu Espírito quando oramos, podemos ter certeza de que o Senhor está sempre perto daqueles que o buscam e invocam. Creia que Deus quebrará todos os planos do inimigo, e confia que o Senhor terá a palavra final em todos os assuntos que lhe dizem respeito. Nos conflitos e batalhas que você enfrenta, o Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Então, eu encorajo vocês, povo de Deus, a confiarem em Deus. Confie na palavra do Senhor, confie em suas promessas e você terá a vitória. Guerra espiritual é uma expressão frequentemente ouvida na igreja, e embora muitas pessoas tenham uma noção do que seja, muitas não a compreendem completamente, não percebendo que já enfrentaram muitas batalhas espirituais ao longo de suas vidas. O diabo está determinado a impedir que as pessoas conheçam a Deus e confiem nele em suas vidas. As táticas do inimigo variam, dependendo se alguém já é cristão ou não, mas seu objetivo final é sempre impedir que as pessoas experimentem o amor de Deus. Agora, deixe-me esclarecer algo para todos que estão ouvindo. A guerra espiritual não é algo a ser temido porque a batalha pertence ao Senhor. Esta guerra não é uma que lutamos sozinhos, mas permitimos que Deus lute por nós. Só assim seremos capazes de travar uma guerra espiritual vitoriosa. Esta guerra afeta todas as áreas da sua vida, e não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas, pois se tornaram vítimas da guerra espiritual. Eles estão desanimados, deprimidos, oprimidos e derrotados. Outros são vítimas de problemas conjugais e familiares, como divórcio, conflitos e abusos, que são algumas das cicatrizes de batalha que esses crentes suportam. Vou lhe dar algumas dicas sobre a estratégia do inimigo quando se trata de guerra espiritual. Existem 4 coisas que o inimigo procura alcançar ao atacar os crentes: desencorajar, distrair, agitar o descontentamento e trazer discórdia. Permita-me elaborar. O inimigo busca desencorajá-lo em sua fé. O inimigo procura distraí-lo de sua vocação com prazeres mundanos e todo tipo de tentação. O inimigo tenta despertar o descontentamento em sua vida física.
O inimigo procura trazer discórdia entre você e outros crentes para impedir a unidade do Evangelho. Então, é assim que você obtém a vitória. A Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava, destacando a importância de passar um tempo regular a sós com Deus, preferencialmente o mais livre possível de distrações. Jesus queria dar a Deus toda a sua atenção e passar tempo com seu Pai Celestial. Se até mesmo Jesus precisou se afastar das multidões e dos amigos para ficar a sós com Deus, e Jesus é Deus, quanto mais seus seguidores precisam fazer o mesmo. A oração é uma arma poderosa para a guerra espiritual. Quando você ora, está entregando suas batalhas a Deus, convidando-o a se envolver na luta por você. Quero agradecer por assistir até aqui, nesta reflexão sobre ataque espiritual. Se esta mensagem falou ao seu coração, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e conferir o próximo vídeo que estará disponível na tela final. Que Deus continue a abençoar cada um de nós em nossa jornada de fé. Até a próxima.